Saber Direito desta semana você vai aprender um pouco mais sobre direito administrativo, autonomia e formação, sistemas administrativos de jurisdição, Estado, governo, administração pública e muito mais. As aulas são com o professor Salomão Barbosa. Olá, eu sou o professor Salomão. Mais uma vez iniciaremos um Saber Direito. O nosso foco será o direito administrativo. O nosso curso, nesta semana, comporá de 5 aulas. A primeira aula, autonomia e formação do direito administrativo. Durante essa semana, nós falaremos também sobre os sistemas administrativos de jurisdição, falaremos sobre a principiologia moderna do direito administrativo, passaremos também a falar sobre o Estado, governo e administração, e finalizaremos a falar sobre as curiosidades do direito administrativo. Muito bem, então iniciaremos de imediato a nossa primeira aula, tratando exatamente sobre a autonomia e formação do direito administrativo. Muito bem, falar sobre o direito administrativo, antes de mais nada, é falar também sobre a evolução histórica. É claro que todas as vezes que nós nos referirmos aqui à evolução histórica, vamos tentar compreender a história no sentido moderno, ou seja, vale dizer, no sentido de uma percepção de um processo histórico e nunca o estudo individualizado de um acontecimento. Eu sempre digo, muito mais importante do que a Revolução Francesa são as consequências da Revolução Francesa, o seu antecedente histórico e o que vem, o seu subsequente. Muito bem. É com isso, meus caros, que nós vamos entender a evolução histórica, exatamente tratando de uma forma intimamente ligada à autonomia do direito administrativo. A pergunta que não quer calar. O direito administrativo possui autonomia científica, possui autonomia didática, ou seja, para isso nós temos que ter critérios de distinção. E uma outra pergunta que não quer calar é exatamente essa. Qual dos 2 grandes ramos do direito nós vamos inserir o direito administrativo? No ramo do direito público ou no ramo do direito privado? Essa questão é extremamente tormentosa. Muito bem, mas precisamos definir com calma esta inserção do direito administrativo. Portanto, nós temos que ter critérios de distinção, critérios de inserção do direito administrativo, seja no grande ramo do direito público ou seja no ramo do direito privado. Muito bem, para isso nós tentaremos explicar que no direito público nós temos a prevalência do interesse público sobre o particular. Durante esta semana eu farei muito esse sinal aqui. Isso significa que eu sempre quero demonstrar a prevalência do interesse público sobre o particular. Interessante, alguns alunos me cumprimentam, ao invés de cumprimentar assim, com um tchau, na faculdade me cumprimentam assim. Ou seja, no direito administrativo, diferentemente do direito privado, em que nós temos a igualdade das partes contratuais, a igualdade das partes processuais, no direito administrativo a representação é essa. Ou seja, sempre o interesse público há de prevalecer sobre o interesse privado. Interessante é que o direito administrativo, portanto, é ramo do direito público. Por que é ramo do direito público? Porque exatamente nós temos a prevalência no direito público do interesse público sobre o particular. Eu sempre digo, nós devemos perceber o direito administrativo, né, quando nós estamos a caminho da faculdade, estamos a caminho no ambiente de trabalho, onde o Estado está presente. É interessante essa concepção, daqui a pouco nós vamos desenvolver. O Estado é um ente abstrato, eu não posso tocar no Estado. Eu posso tocar numa viatura oficial, num bem público, eu posso tocar no elemento humano da administração, mas eu não posso tocar o Estado. Ainda que ele seja um ente abstrato, ele é
tão poderoso, ele nos faz parar numa faixa de trânsito, ele nos faz pagar os tributos, né? Ele é onipresente, né? Mas muito bem, mas voltando à inserção, portanto, já numa ideia conclusiva do direito administrativo no ramo do direito público, até porque nós temos a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, o que não ocorre no direito privado. No direito privado, como lhes disse há pouco, nós temos uma igualdade das partes contratantes, nós temos uma igualdade das partes processuais. Não há uma prevalência, não há falar que o autor é prevalente sobre o réu, não há falar que o contratado ou o contratante tenham aí uma disparidade de posição. Não, ambos são absolutamente aqui em pé de igualdade, ambos se comportam em pé de igualdade. Portanto, além disso, nós temos que ter em mente a ideia da chamada prerrogativa de autoridade, que é um outro discrimen, é um outro fator que faz com que nós possamos inserir o direito administrativo no ramo do direito público. É que este ator, né, ator ou atriz, ou seja, o elenco do direito administrativo possui uma característica ímpar, ou seja, a prerrogativa de autoridade. E o que é esta prerrogativa de autoridade? Eu sempre gosto de exemplificar de imediato. Quando nós desembarcamos de uma viagem internacional, quando passamos pela alfândega, este agente alfandegário, este elemento do Estado pode revistar a nossa bagagem. Numa blitz, quando somos parados por uma blitz de trânsito, um guarda de trânsito, um policial militar, ele pode exigir que nós mostremos o documento, ele pode pedir que você abra o porta-mala do seu carro, o porta-luva, ele tem esse poder de autoridade, ele está agindo com legitimidade. E essa legitimidade, como está a dizer, legitimidade, quem a conferiu fomos nós. Como assim nós? O povo. Como? Mediante a lei. Bem ou mal, a lei é fruto da vontade popular. Ou seja, eu não posso revistar a sua bagagem, como particular. O agente público pode. Eu não posso fazer com que você pare o seu veículo em via pública. O agente público pode, exatamente porque ele tem aquilo que nós, particulares, não possuímos, que é exatamente a prerrogativa de autoridade. Esta é a segunda característica que faz com que nós possamos concluir pela inserção do direito administrativo no ramo do direito público. Muito bem. Prossigamos e aí vamos de imediato falar agora sobre a influência, já no contexto da autonomia e formação do direito administrativo. Se nós quisermos fixar um momento histórico, e disse há pouco, compreendendo a história no sentido moderno, no sentido de um processo histórico e nunca considerando de forma isolada, podemos considerar um grande momento para a formação do direito administrativo, os fins do século XVIII e até o início do século XX. Por que este momento? Porque é exatamente a chamada fase do Estado moderno. É neste período que o denominado Estado moderno se desenvolve. E interessante é que falar sobre a formação dos Estados modernos é exatamente falar sobre duas grandes expressões que a partir do momento iremos começar a colocar. O Estado de Direito e os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Muito bem, por quê? Porque essas são as duas grandes características do chamado Estado moderno. Exatamente a presença de dois grandes pilares, o princípio da legalidade, a separação dos poderes, que traduz, olha, este é um Estado moderno, esse é o Estado constitucional. E aí nós teremos as influências disso no direito administrativo, com grandes momentos históricos, com grandes acontecimentos históricos. E o primeiro, talvez o mais importante aqui, para esse nosso debate, é e continuará sendo a
Revolução Francesa. Eu sempre digo, muito mais do que a Revolução Francesa, como fato isolado, são as consequências da Revolução Francesa. É interessante falar sobre a Revolução Francesa, porque, na verdade, você tem um acontecimento chamado queda da Bastilha. A Bastilha, como todos nós sabemos, era uma prisão em Paris. Hoje, quem visita Paris, tem lá a Praça da Bastilha. É onde estava localizada a Bastilha. Se diz que haviam apenas 2 presos na Bastilha. Veja, a queda da Bastilha, a derrubada da Bastilha, a demolição da Bastilha pelo povo, ali nos traduz apenas um simbolismo de uma destruição do status quo daquele momento, ou seja, do Estado presente na França naquele momento. E aí nós teremos que entender melhor a Revolução Francesa. Nós sabíamos que o Estado francês, como se dizia, muito gastador, perdulário, vivia em Versalhes. Há que se diga que é um grande período de literal fome na França, e se diz que a Revolução Francesa, sabemos que existe uma classificação das revoluções, mas uma delas é que a Revolução Francesa se diz que foi uma revolução popular e uma revolução violenta. Se diz que, em alguns momentos, algumas noites da Revolução Francesa, porque as pessoas eram guilhotinadas e a cabeça eram colocadas nos postes nas ruas de Paris. E havia noites em que faltavam postes para colocar a cabeça das pessoas que eram guilhotinadas. Interessante também o nome, a guilhotina, quem a criou foi um médico francês, o nome dele era Guillon. Ele dizia que quem era, ou seja, o executado não sentia dor nenhuma, enfim. Mas prossigamos, meus caros, e vamos exatamente aqui termos a influência do direito francês. É dito que o direito administrativo, o berço do direito administrativo é a França. O Estado francês é muito bem organizado, é muito bem estruturado. E diga-se de passagem que o Estado francês é um Estado unitário, diferentemente da nossa República Federativa do Brasil. A França, República Francesa, não é a República Federativa da França, é a República Francesa. O fato de ser um Estado unitário, como se diz, o Estado francês é um Estado forte, mas forte não é jamais ditatorial, é um Estado bem estruturado. O direito administrativo se desenvolveu muito, até porque a concepção estatal na França, proveniente desde a Revolução Francesa, teve um grande berço nessa estruturação do Estado francês. Então, nesse ponto, nós teremos várias influências do direito francês no direito administrativo. Muito bem, e uma dessas influências é exatamente o que é objeto, inclusive, da nossa segunda aula, que diz respeito ao sistema administrativo de jurisdição. Eu posso apenas mencionar, porque isso será melhor tratado na nossa segunda aula. Eu me refiro ao caso Blanco, que aconteceu na cidade de Bordeaux. Mas deixa as cenas para o próximo capítulo, porque isso será objeto praticamente de uma aula aqui do nosso curso. Mas continuemos com as influências, portanto, de outros povos, de outros direitos. Vamos falar um pouquinho sobre a influência do direito alemão. O que se diz o direito alemão, ao contrário do direito francês, tem uma índole civilista, ou seja, do direito privado, muito forte. Ou seja, é fundado a partir de um modelo construído pelo direito civil. E aí é interessante que nós temos um outro fenômeno, que é a contemporaneidade do direito administrativo em face do direito civil. O que é isso, professor Salomão? Vejam, significa que o direito administrativo vai beber, muitas das vezes, na fonte do direito civil. Antes de se falar em contrato administrativo, se fala em contrato. Antes de se falar em bens públicos, se fala em bens. Antes de falar em pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, vamos ter que falar sobre pessoas. Portanto, pessoas, bens, a classificação das pessoas, dos bens, contrato é matéria tipicamente de direito civil, do direito
privado. Portanto, o direito administrativo é muito mais novo, é um jovem rapaz, uma moça em face daquela senhora do direito privado, muito mais experiente no sentido de uma evolução sobre o aspecto histórico, cronológico dos ramos do direito. E qual é o problema de se beber na fonte do direito privado? E é claro que eu sempre vou fazer essa representação, vamos colocar os óculos do direito administrativo, os óculos do direito público. Isso, nós teremos uma mudança nesta visão, quando nós vamos adotar alguns princípios do direito público na atuação do administrador público. Muito bem, com isso, veja, nós temos também, portanto, vamos beber na fonte do direito civil, e isso o alemão faz com muita propriedade. E aí também uma outra influência é a influência do italiano, do direito italiano, ou seja, o direito italiano, talvez até pela proximidade geográfica da Itália com a França e com a Alemanha, nós temos o direito italiano fazendo uma síntese, né, tanto do direito público quanto do direito privado. Ou seja, o italiano consegue sintetizar bem o direito alemão e o direito francês, uma base publicista e uma base civilista. Dando continuidade, a nossa conclusão também, e aí temos que ter a influência também do direito anglo-americano. Falar sobre o direito anglo-americano é falar no sistema da common law, é falar no direito não escrito, o direito consuetudinário, o direito baseado no costume e no uso, nas decisões judiciais, em face do sistema românico. E aí é bom que nós nos compreendamos, nos conheçamos, até porque o uso da equidade, o uso do direito regulatório forte, são exemplos exatamente da influência do direito anglo-americano. É interessante essa posição, até porque o direito anglo-americano, vamos dar um exemplo de imediato, os Estados Unidos da América. Como é o poder executivo nos Estados Unidos da América? É interessante. Você tem praticamente resumido a Casa Branca e as secretarias de Estado. Depois, abaixo das secretarias de Estado, que poderíamos comparar como os nossos ministérios aqui, nós teríamos as agências para tudo que é lá. Né? Interessante a questão das agências no direito norte-americano, como no direito brasileiro, nós temos uma coincidência de críticas. Qual a maior crítica que se faz no chamado direito das agências, no direito regulatório? A maior crítica é no sentido de que as agências estariam usurpando, estariam legislando quando não poderiam fazê-lo. Ou seja, é uma crítica no sentido do poder normativo das agências. Mas é interessante, a professora Di Pietro diz, olha, as agências ressurgiram com toda a força nos Estados Unidos da América. Quando? Após a derrubada das Torres Gêmeas, né, em 2001, em Nova York. Por quê? Porque todos nós sabemos que houve aquele temor reverencial de novos ataques. E nós sabemos também como o processo legislativo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, é demorado, é complexo. Então, providências legislativas deveriam ser tomadas de imediato. E aí, as agências ressurgiram como uma luva para isso. Então, né, quando qualquer um de nós que desembarca nos Estados Unidos, a revista, seja a questão da imigração, mas principalmente a revista em questão de segurança, são servidores de uma agência especial, com grande especialidade, agência de segurança aeroportuária. Tá? E no Brasil, nós tivemos a adoção, né, exatamente do sistema do direito regulatório. E o interessante é que nós mantivemos até a expressão agência, né? Executive Agency and Regulatory Agency, nada mais do que agência executiva e agência regulatória. Mas muito bem, essa é a grande influência do direito norte-americano. Uma outra influência indubitável é o nosso controle de constitucionalidade de leis.
Controle abstrato, controle direto, controle recursal. Nós sabemos o caso Marbury versus Madison, do direito norte-americano, controle abstrato. Isso foi uma grande herança do direito norte-americano. E aí, nós já podemos concluir de imediato que o direito administrativo sofre influência tanto dos sistemas da base romanística quanto do sistema da base da common law. Mas falar sobre o sistema românico-germânico, um dado importante é o seguinte: qual o sistema jurídico do nosso colonizador, do povo português? Porque, bem ou mal, com a vinda da família real ao Brasil, né, nós tivemos de forma assim indubitável a introdução no nosso país do sistema jurídico adotado por Portugal. Muito bem, se Portugal fosse da common law ou de um outro sistema, talvez nós tivéssemos um outro sistema. Mas o que eu quero dizer é a importância do sistema jurídico português. A expressão, a cidade de Juiz de Fora. Por que essa expressão Juiz de Fora? De fora porque provinham de Portugal, proveniente de Portugal. Os recursos eram julgados em Lisboa. Então é interessante, veja, a introdução do Poder Judiciário. A história do Poder Judiciário está ligada exatamente à história da nossa colonização. E Portugal adota, como sempre adotou, o sistema românico-germânico. E isso teve influência também na nossa adoção. Muito bem, é importante falar que exatamente essa autonomia está dependente de um denominado regime jurídico administrativo. Essa expressão regime jurídico administrativo é proveniente do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Para ele, exatamente essa expressão foi adotada pela doutrina, foi ele que a lançou de início, e ele diz: falar sobre o regime jurídico administrativo é falar na supremacia do interesse público sobre o particular e na denominada indisponibilidade pela administração pública dos bens, dos direitos e da obrigação. O que isso significa? Primeiro, a prevalência do interesse público é sempre voltada exatamente para uma finalidade pública. Se eu tenho que fazer isso, se é necessário uma economia de água em face de uma crise hídrica, se é necessário uma inversão no fluxo viário, uma interdição de uma via pública, isso há de ser feito. Ou seja, sempre nós temos aí a prevalência do interesse público sobre o particular. Mas muito bem, e o que seria a indisponibilidade de bens, direitos e obrigações? Essa expressão indisponibilidade exatamente fica mais fácil ser explicada em face do direito privado. Nós, cidadãos, no direito privado, em princípio, temos a livre disponibilidade dos nossos bens, direitos e obrigações. No direito público, isto não acontece. Um bem público não pode ser alienado, lembrando que no direito todos nós sabemos que a alienação é gênero. Quais são as espécies alienatórias? A compra e venda, a doação, a permuta, o escambo, a troca. Quando nós vamos numa feira de troca, estamos realizando aí uma das espécies de alienação, das espécies alienatórias. Mas muito bem, uma das mais comuns é exatamente a compra e venda. Nós, cidadãos particulares, temos em princípio, a livre disponibilidade dos bens. O Estado não, né? O bem público se diz que é uma expressão grande, né? Há um princípio ali reinante que é o da inalienabilidade originária. Os bens públicos já nascem inalienáveis. Isso quer dizer que eles podem vir a ser alienados? Podem. Mas aí isso é uma outra expressão do direito administrativo, que diz respeito à chamada afetação pública. Enquanto o bem público está afetado publicamente, ou seja, enquanto ele está sendo utilizado em prol do interesse público, em prol da comunidade, uma ambulância que está sendo utilizada, uma viatura policial, um bem público, um palácio, um objeto, ele é indisponível, porque ele está afetado publicamente.
Se eu coloco uma expressão, o DES na frente, o prefixo DS, nós teremos a desafetação pública. Desafetar publicamente é exatamente você demonstrar que não mais existe interesse na manutenção desta propriedade pública, deste domínio público. Aí nós teremos alienação, nós teremos a espécie alienatória, um imóvel funcional que pode vir a ser vendido, nós teremos um veículo oficial que poderá vir a ser doado, um computador que pode ser que não sirva mais para o poder público, mas ele sirva para ser doado para uma instituição de caridade, apenas para que sejam lançados ali os nomes das crianças ali naquela creche. Então vejam, aí o bem primeiro foi desafetado. Muito bem, e isso significa exatamente essa questão que nos traduz aí a indisponibilidade pela administração pública. Mas vamos dar continuidade, e aí nós já temos condições de tentar conceituar o direito administrativo. E já sabemos que ele deve ser inserido no ramo do direito público, exatamente porque nesse ramo do direito público, e aí eu vou trazer uma definição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que aliás eu acho as suas definições muito precisas, sintéticas e precisas e objetivas. Aliás, a nossa língua portuguesa muitas das vezes não nos ajuda, né? Até porque nós nos expressamos com muitas palavras. Vamos fazer uma comparação entre um texto em língua inglesa e em língua portuguesa, né? A nossa língua portuguesa, né, o espaço ali vai ser muito maior nas expressões. Mas o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele consegue conceituar, definir o direito administrativo de forma, ao meu ver, muito feliz, muito didática. Diz ele, olha, o direito administrativo é ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa e dos órgãos que a compõem. Parece ser simplório, mas ele não é completo. Porque é exatamente isso, basta isso para o direito administrativo. O exercício da função administrativa e os órgãos que a compõem. É claro que falar sobre o exercício da função administrativa, falar sobre os órgãos que a compõem, nós teríamos aí várias aulas para falar sobre isso. Mas, basicamente, é esse o tratamento do direito administrativo. E aí, passemos a um outro ponto, que é exatamente aquilo que nós estamos debatendo, vamos debater exatamente aqui, que é, como eu disse, esse ar aqui, quando eu estou nesse estúdio, nós estamos respirando um ar estatal, está impregnado de moléculas estatais. O Estado, parece muitas das vezes, é aquela alma que nos acompanha, aí ele está sempre do nosso lado. Nós não estamos vendo o Estado, mas ele está presente ali do nosso lado. Então, mas para falar um pouquinho do Estado, para que seja melhor compreendido, vamos falar exatamente das funções do Estado. E as funções do Estado delimitado no chamado Estado democrático de direito, que exatamente tem por finalidade alcançar sempre o interesse público. E alcançar o interesse público, como você alcança o interesse público? E aí nós temos exatamente os instrumentos conferidos pela ordem jurídica. O Estado sempre atua porque ele está legitimado pelo ordenamento jurídico. É por isso que o princípio da legalidade, nós teremos uma aula só sobre princípios, é o princípio máximo do direito administrativo. E eu sempre já vou me adiantar, é como se fosse aquele trilho pelo qual passa o trem, o bonde do Estado. Ele não, se ele é feita uma curva para a direita, ele acompanha. Se é feita uma curva para a esquerda, ele também será acompanhado. Não pode jamais descarrilhar. Se ele descarrilhar, nós teremos um abuso de poder, nós teremos um abuso de autoridade. Portanto, o grande delimitador da atuação do Estado é a lei. Muito bem. E aí vamos de imediato para a chamada trilogia das funções do Estado. Vale dizer a função legislativa, a função administrativa e a função jurisdicional. Sabemos a origem delas, a origem exatamente da trilogia dada por Montesquieu no espírito das leis. Mas uma coisa que se diga de imediato. Montesquieu, na verdade,
ele nunca utilizou como de uma forma expressa a expressão separação de poderes. Nós nunca devemos considerar a expressão separação de poderes, ou seja, os poderes de forma considerados de forma isolada, estanque. Não, eu sempre digo, não existe a teoria dos vasos comunicantes, e não no direito administrativo nós temos também a teoria dos poderes comunicantes. Os poderes se comunicam e eles devem se comunicar. Portanto, é melhor falar em equilíbrio de poderes. Aquela expressão checks and balances do direito norte-americano, né? Exatamente porque assim nós teríamos a forma clássica da comunicabilidade dos poderes. Exemplo, o presidente, vamos um exemplo clássico, o presidente da República indica uma pessoa, né, para vir compor o Supremo Tribunal Federal. Veja, o presidente da República, chefe do Poder Executivo, chefe de Estado do nosso país, do Poder Executivo, indica alguém para compor um outro poder, o Poder Judiciário. E este nome, esta sua indicação haverá de ser aprovada, no caso, pelo Parlamento, no caso, pelo Senado Federal, órgão do Poder Legislativo. Então, nós temos aí, de forma bem clássica, o Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Um está condicionando o outro. Esse condicionamento, esse equilíbrio de poderes é exatamente essa a grande valia da teoria de Montesquieu. Muito bem, mas nós poderíamos ter outras definições do professor Diógenes Gasparini como um grande sistema de normas do direito. As suas normas têm por objetivo ordenar a estrutura de pessoal. Hoje em dia que se diz a palavra pessoal, ela hoje deve ser substituída. Veja, nós temos a expressão hoje, né, não se fala mais em departamento de pessoal, né, tanto na administração pública quanto na administração privada. Se fala numa secretaria foi substituída pelo termo recursos humanos. Hoje nós temos um termo mais moderno, a gestão de pessoas. A palavra gerência, gestão, estratégia. Por que não adotar princípios da ciência da administração, que está muito, veja bem, você já tem uma ciência que cuida da administração, ou seja, da gestão da coisa. E administrar nada mais é do que gerir interesses. E por que não aplicar, né, claro, com os óculos do direito público, com os óculos do direito administrativo, princípios da ciência da administração no direito público? Vejam, a adoção de uma estratégia, a adoção do cumprimento de metas, isso é perfeito na administração pública, até porque elas devem observar o princípio da eficiência contido lá no artigo 5º da Constituição. E aí nós temos outras definições, como um conjunto de normas e princípios que visam sempre o interesse público. Mas eu quero que vocês percebam exatamente sempre a presença do interesse público. E é algo assim bastante interessante, é esse direito administrativo, como eu estou sempre a dizer, é um direito mutável, é um ser mutante o direito administrativo. Ele está sempre em mutação, está sempre em transformação. Portanto, espelha um direito mutável, é um direito ainda em formação. Passemos a falar sobre as fontes do direito administrativo. E falar sobre fonte, vamos revisar, né, no direito a definição, as espécies de fontes. Nós sabemos que as fontes podem ser divididas em as fontes escritas e as fontes não escritas. É interessante, o Reino Unido não possui Constituição escrita. Isto significa que o Reino Unido, digamos, a sua comunidade, ele é desorganizado juridicamente falando? Não, jamais, pelo contrário, eles são muito bem organizados. O fato de não se possuir um texto escrito, isso não faz com que você tenha uma desorganização jurídica. É claro que na nossa concepção românico-germânica, positivada, legislado, vale o que está escrito, às vezes nós temos uma certa dificuldade em compreender. Isto não quer dizer que o Reino Unido não tenha alguns textos escritos isolados. O ato do rei João Sem Terra, o The Act of Habeas Corpus, o ato do habeas corpus, eles estão consolidados, são textos, mas eles não estão compilados, consolidados em um único
texto escrito com, digamos, a expressão, né, altitude constitucional. Isto não existe. Mas a lei é a fonte mais importante do direito administrativo, até porque por detrás da lei você tem a observância do princípio da legalidade, né? Aquele trilho jurídico pelo qual o Estado não pode se descarrilhar. Quando nós falamos lei, a fonte, desde a mais ampla, desde a Constituição, até a menos complexa. Eu me refiro a um ato normativo secundário, eu me refiro a uma portaria, a uma resolução de uma agência reguladora. E falar sobre a lei, nós temos que ter a noção da vigência da lei. Portanto, eu faço referência à Lei Complementar 95 de 98. Eu faço referência à lei importantíssima, vigente, que é exatamente a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que era a antiga lei de introdução ao Código Civil Brasileiro de 1916-17. Sabemos que ele foi revogado, nós temos um novo Código Civil. E aí e a lei que o introduzia teria também sido revogada? Não, ela não foi revogada, até porque ela dispõe sobre outros temas importantíssimos, inclusive para toda a ciência do direito, para todos os ramos do direito, porque ela vai disciplinar vigência, a diferença entre vigência, eficácia. Sabemos que uma lei pode estar vigente, mas com eficácia suspensa. Exemplo, por decisão do Supremo Tribunal Federal, quando em uma medida cautelar, numa ação direta de inconstitucionalidade, toma a decisão de suspender a eficácia da lei. Veja, a lei continua vigente, mas com a eficácia suspensa. Portanto, para nós, operadores do direito, dessa ciência do direito, temos que saber a diferença entre a vigência e eficácia. Após o julgamento de mérito desta ação direta de constitucionalidade, aí sim, se ela assim for declarada inconstitucional, aí nós teríamos a perda total da sua vigência, até porque ela foi declarada inconstitucional. Jurisprudência. A jurisprudência tem força no direito administrativo? Sim, evidente que sim. E o que é jurisprudência? Temos a noção desse conjunto de decisões tomadas pelos órgãos, né, investidos de jurisdição, proferidas exatamente no momento da aplicação daquela situação, na solução de casos idênticos. E aí vem a pergunta que não quer calar. A questão exatamente da jurisprudência administrativa. Vai ser objeto da nossa segunda aula, mas isso vem à tona no momento pela seguinte situação. Dizer o direito, todos os três poderes dizem. A expressão judicialização, dizer, ius dignus, dizer o direito. Mas somente um dos poderes diz com força, né, com a função jurisdicional, que é exatamente o do poder judiciário. Portanto, a questão que vem à tona é exatamente a questão da jurisprudência administrativa. Porque quando a gente se refere à palavra jurisprudência, a primeira, eu tenho certeza que a primeira, né, pensamento que vem à tona é exatamente da jurisprudência, ou seja, das decisões tomadas pelos órgãos do poder judiciário. Só que o poder executivo, o poder legislativo também decide. A AGU tem súmulas. O Tribunal de Contas da União possui súmulas. Mas essas súmulas têm importância no meio jurídico? É claro que tem, evidentemente que tem. E elas não foram emanadas, eu me refiro ao TCU, me refiro à AGU, de órgãos jurisdicionais, integrantes do Poder Judiciário. Sabemos que o Tribunal de Contas da União não é integrante do Poder Judiciário. Ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, exatamente no sistema de controle externo. Mas vejam bem, a AGU também não é integrante do Poder Judiciário, mas possui, eles também dizem o direito. Portanto, a jurisprudência administrativa é aceita e com bastante força. Uma outra fonte importantíssima é o costume, a reiteração daquele comportamento tido praticamente como previsto na lei. É claro que um sistema românico, germânico como o nosso, ou seja, não consuetudinário,
nós temos em princípio, aquele, olha, temos que primeiro verificar se está previsto na lei. Na ausência da lei, na chamada lacuna da lei, sim, é possível a adoção aí do direito consuetudinário, do direito costumeiro. Mas isso não é típico, regularmente, em linhas gerais, do nosso sistema românico-germânico. Mas se precisarmos suprir a legislação utilizando esse costume, e aí no direito administrativo, se é para alcançar o interesse público, ele é possível, que assim o faça. Muito bem, e o direito administrativo, será que ele é codificado? Nós temos um código de direito administrativo compilado, único. Eu sempre digo, né? Nós temos um Código Civil, um Código de Processo Civil, um Código Penal, um Código de Processo Penal. Mas será que nós teremos um Código de Direito Administrativo? E veja, codificar, nós sabemos em direito, que é exatamente reunir em um conjunto metódico, sistematizado. Vale dizer, sistema significa que os seus elementos estão harmônicos. Não há falar em um sistema cujos elementos estejam em desarmonia, porque senão nós teríamos a própria ruína do conceito de sistema. Vejam, um dispositivo não pode ser contrário ao outro em um código. Então, veja, codificar é reunir em um conjunto metódico. Nós temos exemplo no direito administrativo? Sim, nós temos um Código Brasileiro de Aeronáutica, nós temos um Código de Mineração, nós temos o Código de Água, nós temos a Lei de Resíduos Sólidos. Mas vejam, são códigos espaçados, isolados, eles não estão reunidos em um único código. E aí eu até sempre falo para os meus alunos, vocês se sentiriam melhor, ou seja, no sentido da aplicação do direito administrativo, se você tivesse um código reunindo todas essas legislações? Vocês já imaginaram o tamanho desse código? Porque o Estado, eu sempre digo, cuida de tudo. Cuida de águas, cuida de mineração, cuida de resíduos sólidos, cuida de saneamento, cuida da previdência pública, cuida da saúde, cuida da segurança. Será que nós teríamos condições de reunir toda a legislação, principalmente em um país românico como germânico, como nós somos, que tudo é o preto no branco, é o escrito, legislado, positivado, em um único? Será que nós teríamos condições de reunir em um único código? Só o futuro nos dará essa informação. O que nós podemos concluir hoje é que nós teríamos a chamada codificação parcial. A codificação parcial exatamente se traduz aqui em códigos isolados. Portanto, o que eu lhes disse, um código de mineração, um código de águas, um código brasileiro de aeronáutica. Interpretar o direito administrativo. Primeiro, o que é interpretar? É você alcançar, interessante, quando a gente fala alcançar, o sentido jurídico. Não é o meu sentido pessoal, ou seja, como nós vivemos as coisas, como nós interpretamos. É como se a lei falasse, ou seja, e aí para isso nós temos uma ciência, como todos nós sabemos, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação. A hermenêutica do texto constitucional, a ciência da interpretação, é a interpretação do texto constitucional. Em certa ocasião, um juiz da Suprema Corte Americana disse assim, olha, a Constituição não é aquilo que ela é, mas aquilo que os juízes dizem o que ela é. É interessante, isso realmente é uma visão aí de um cunho jurisprudencial fortíssimo. E isso é verídico. Mas então, a interpretar juridicamente é alcançar o sentido jurídico aqui exatamente de alguma coisa. É apreender, com 2 E, a significação. Muito bem. E aí nós temos as chamadas espécies de interpretação. A legislativa, a popular. A espécie é exatamente de interpretação administrativa, a qual nos reportamos há pouco, quando nós falamos exatamente da jurisprudência e aceitamos a jurisprudência administrativa. Aceitamos a edição de uma súmula pela Advocacia da União. Aceitamos a edição de uma súmula pelo Tribunal de Contas e outros tribunais administrativos.
E, aliás, falar sobre tribunais administrativos, já lhes adianto também, mas é importante. A expressão tribunal administrativo, eu não estaria sendo contraditório? Não, até porque eu já posso lhes afirmar que o Brasil possui, sim, tribunais administrativos. Mas esses tribunais administrativos não têm a função jurisdicional, como ocorre na França, que adota o sistema de jurisdição dual. Mas isso será objeto da nossa próxima aula. Nós estamos falando na interpretação da norma do direito administrativo. Nós estamos falando na apreensão com 2E. Daquela informação, vamos aprender, exatamente, não aprender, a aprender com 2E, o significado, exatamente, a interpretação do direito administrativo. E aí, como eu falava há pouco, a fonte máxima, a principal fonte do direito administrativo é a lei. Portanto, a interpretação da lei é fundamental para o direito administrativo. E aí nós temos exatamente a chamada busca essa expressão em latim, a busca da mens legis, ou seja, a vontade da lei, que não se confunde com a vontade do legislador, a mens legislatoris. E aí, exatamente, ela está fundada, e aí eu vou colocar novamente, fazer esse sinal, a colocação dos óculos do direito administrativo. Quando eu coloco os óculos do direito administrativo na interpretação do direito administrativo, significa que a administração, sim, vai agir em desigualdade em relação aos administrados quando ela sim tiver que agir. Então, os exemplos clássicos de interdição de uma via pública, os exemplos clássicos de necessidade de um racionamento de água, necessidade de uma economia de energia elétrica, quando nós seremos afetados, veja, a necessidade de tudo isso, você não está... Porque se fôssemos agir em igualdade, jamais poderíamos impor uma obrigação de um conteúdo maior do que a que é imposto a outro grupo da população. Mas isso é possível. E no direito administrativo também ela está sempre prestigiada pelos chamados poderes discricionários. A discricionariedade administrativa jamais poderá se confundir com a arbitrariedade. A discricionariedade, agir com discricionariedade, muitas das vezes é agir com desigualdade, sim, mas ela está fundada por motivo exatamente da conveniência, da oportunidade administrativa. Eu sempre digo, as duas palavras-chave da discricionariedade administrativa, a conveniência e a oportunidade administrativa. Num período de grave seca, em Brasília, em outros locais do país, a necessidade da economia de água, a proibição aqui em Brasília da prática de atividades externas nas escolas públicas das 10 da manhã às 15 horas da tarde devido ao baixo índice da umidade relativa do ar. É conveniente, é oportuno. A fiscalização, uma blitz na saída de uma festa, a fiscalização em festas populares, como o nosso carnaval, em que se verifique a questão aí do uso de bebida alcoólica antes de se conduzir, etc., etc. A fiscalização dos pneus das vans escolares no início de um ano letivo. Veja, tudo isso são exemplos de conveniência, de oportunidade. É claro que na utilização exatamente dessa discricionariedade, o administrador público deve se utilizar do bom senso, da razoabilidade. E o que significa o bom senso e a razoabilidade? Vamos dar um exemplo prático, um exemplo, eu digo, nas ruas do direito administrativo. A necessidade de uma operação tapa-buraco, a necessidade de você recapear as vias públicas para elas possam, né, serem bem utilizadas. Nós não devemos, o administrador público não deve realizar, digamos, uma operação tapa-buraco na hora de maior movimento naquela via pública, naquela rua, naquela avenida, digamos, do meio-dia às 2 da tarde. Vamos, talvez, no meio da manhã, no meio da tarde, no final de semana. Nós não estamos negando a necessidade do recapeamento, da realização daquela operação tapa-buraco. Agora,
é conveniente, é oportuno que ela se realize fora de um horário de maior fluxo viário. Portanto, exatamente saber agir, aí, saber o momento de agir, que nos é extremamente importante. E uma outra característica, meus caros ouvintes, é exatamente a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Vale dizer que os atos administrativos presumem-se legítimos, presume-se em conformidade com a lei. E além do mais, além de eles presumirem em conformidade com a lei, e aí vem dos italianos, é vero, é verídico, é vero, é vero, é vero, prego, significa que eles são atos em conformidade, ou seja, são verdadeiros. O Estado não deve mentir para o cidadão. Nós também não devemos mentir para o Estado. Mas é muito grave, digamos, uma mentira. Nós devemos acreditar, crer que qualquer informação estatal, uma divulgação de um índice inflacionário, de um dos índices de correção monetária, etc., de uma temperatura, ela sim é um índice, presume-se exatamente verídico, verdadeiro. E o ônus da prova está exatamente não ao Estado, mas a quem contesta o Estado. Isto não quer dizer que o Estado, veja bem, seja incontestável. Não, ao contrário, ele pode ser contestado. Mas uma coisa no direito é exatamente o ônus da prova. O ônus da prova, no caso, no direito administrativo, cabe ao particular. Em outras palavras, o Estado não precisa ficar provando que ele está agindo em conformidade com a lei, nem sequer que os atos, ele não precisa ficar provando que o que ele está falando é verídico, é verdadeiro. Isto é uma grande característica, vale dizer, da legitimidade e da veracidade dos atos administrativos. Muito bem, agora chegamos ao nosso quiz, nosso teste de conhecimento desta aula. Vamos verificar os nossos conhecimentos, o que nós vimos nesta aula? Muito bem, a primeira pergunta. Quais os fundamentos estruturais do denominado Estado moderno? É o Estado, primeira resposta, na linha A, é o Estado ditatorial e imposição de censura à imprensa? É o Estado de direito e dos princípios da legalidade, da separação dos poderes? É o neoliberalismo estatal e o intervencionismo na economia? Ou seria o Estado despótico e a concentração do poder? Veja, nós estamos falando em Estado moderno. Portanto, a resposta, deveremos saber, exatamente é a linha B. É o Estado de direito. E vale dizer no sentido que você tem aí a presença do princípio da legalidade e da separação dos poderes de uma forma bastante clara, bastante evidente. Muito bem, chegamos ao segundo quiz, ao segundo teste de conhecimento. O direito administrativo é considerado um sub-ramo do direito civil, um sub-ramo do direito constitucional, um sub-ramo do direito público ou um sub-ramo do direito empresarial? A resposta é a linha C, um sub-ramo do direito público. Vale dizer que ele não se confunde com o direito constitucional. Nós temos hoje a independência, a autonomia do direito administrativo em face do direito constitucional. Portanto, é indubitável que ele é um sub-ramo do direito público. Muito bem, vamos para o terceiro quiz. O direito administrativo sofreu influências da Revolução Francesa e suas consequências? Jamais sofreu influência de qualquer movimento revolucionário? Não sofreu influências do direito anglo-americano? Ou não sofreu influências do denominado direito regulatório? Vejamos a resposta. O direito administrativo sofreu influência, sim, da Revolução Francesa. E com isso nós acabamos a nossa
primeira aula do nosso curso de Direito Administrativo desta semana. Nos vemos em breve. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.